continuidade à nossa nona aula do dia 13 de julho, não iremos fazer neste momento o ateliê de oralidade das páginas 58 e 59. Como é uma atividade que vocês precisam fazer a leitura para a professora, para que eu consiga explicar para vocês a questão da entonação ao ler, né, uma ficha produzida, uma pesquisa, eu precisarei estar com vocês. Então faremos essas atividades da página 58 e 59 quando voltarmos com as nossas aulas presenciais, certo? Prosseguindo na página 60, nesta aula vocês conhecerão características dos contos de ficção científica. A questão A quer saber que assuntos ou temas costumam ser tratados pelas narrativas de ficção científica. Lembrem-se que são assuntos referentes a viagens no tempo, invisibilidade a partir de um experimento científico, convivência entre seres humanos e robôs, guerras interplanetárias, sociedades futurísticas, entre outros assuntos. B. Nessas histórias, os cenários e os personagens são descritos com detalhes ou de forma superficial? E por quê? Então, lembre-se que num conto de ficção científica, os cenários e os personagens eles são descritos com detalhes, o que ajuda o leitor a construir uma imagem sobre eles e assim envolver na narrativa. Agora eu quero que vocês leiam os textos a seguir. O primeiro tópico fala sobre quem escreve contos de ficção científica. O segundo tópico fala por que produzimos contos de ficção científica. O terceiro tópico fala sobre qual é o público-alvo dos contos de ficção científicas. E aí, iremos para a próxima atividade. Leia sempre com muita atenção, crianças, e é importante que no momento de leitura vocês consigam imaginar a situação lida por você. Vamos agora para a página 61, após a sua leitura? Você já reparou que os contos de ficção científica costumam apresentar elementos que não existem de fato? Nós só conseguimos imaginá-los graças às descrições feitas pelo escritor. Então agora eu quero que leia os dois trechos e me responda ao que se pede. Leia os trechos com muita atenção em cada detalhe. Preste atenção que, embora os dois textos mencionem computadores, só o primeiro lança mão de argumentos científicos e tenta prever o futuro da humanidade depois da convivência com essas máquinas, enquanto o segundo é um conto que narra um pouco da rotina de um cartório que acaba de ser equipado com computadores. Então, prestem atenção na solicitação da letra A, que pede para que vocês assinem no quadrado o trecho que foi retirado de uma obra de ficção científica. Depois, na letra B, eu quero que você explique a sua escolha. Agora a professora vai orientá-los a escrever o seu próprio conto de ficção científica. Vamos lá, crianças? Então agora, neste momento, você escreverá o seu próprio conto de ficção científica. Aventura Interestelar, conto de ficção científica. Então, a partir do que você já conhece sobre a conquista do espaço, você vai comentar com seus familiares as possibilidades mostradas pela ficção científica. Na letra A, de acordo com as pesquisas da turma, os seres humanos viajaram para além do sistema solar. Com essas viagens, são mostradas em filmes e contos de ficção. Como que isso acontece? Como que as pessoas retratam essas viagens quando elas precisam transformá-la num filme ou num conto de ficção?
Lembre-se que os seres humanos não viajaram para além do sistema solar, mas isso é considerado possível em contos e filmes, e é fácil ir além da velocidade da luz em naves que ainda não existem. Tá? Letra B. Na ficção científica, o que os seres humanos encontram ao viajar pelo espaço? Quais desses elementos você usaria no seu conto? Então saibam que os seres humanos encontram planetas estranhos com criaturas alienígenas, alguns inclusive são dotados de inteligência, civilizações, etc. Outro tema comum são as batalhas espaciais a bordo de naves tecnologicamente avançadas. Na letra C, cite as tecnologias que precisam ser descritas para explicar as viagens no espaço no conto de ficção científica. Então, as naves espaciais, elas são equipamentos de saúde de suporte à vida. Por exemplo, trajes espaciais, equipamentos de saúde, entre outros. Alimentos e outros deverão ser explicados. Planetas, seres e civilizações, eventualmente mostradas também, devem ser descritas com detalhes. Então agora observe o trecho do romance Expedição Espacial Terra Novae, de Michael Halls. Leia-o com muita atenção. Depois de fazer a leitura, me diga quais são os elementos de uma viagem ao espaço mostrados nesse trecho e como eles são descritos. Os detalhes ajudam a criar a ideia de que a viagem é possível? O que você acha? Os contos de ficção científica, eles exploram os limites entre a ciência e a ficção. E para convencer o leitor, viagens a outros planetas, civilizações alienígenas ou máquina do tempo são descritos em detalhes e explicados com base em informações científicas. Então vamos agora planejar o nosso texto. Primeiro, preciso que você escolha um destino e um motivo para a viagem espacial dos seus personagens. Pode ser para o universo, pode ser para um planeta específico. Pense bem. Depois, eu quero que você explique no começo do conto o que e quando a viagem acontece. O que vai acontecer nessa viagem e quando a viagem vai acontecer. Descreva, em terceiro lugar, personagens. Descreva os personagens, os seus equipamentos e o que eles encontram nessa aventura. Então, a escrita, o planejamento do texto, ele tem que ser individualizado em 3 partes, certo? Primeiro, escolha o destino e o motivo da viagem. Depois, explique no começo do conto onde e quando a viagem acontece. E descreva os seus personagens, os equipamentos, o que eles encontram durante a sua aventura. Para escrever bem, no começo, no meio e fim, apresente uma história completa focada em uma viagem espacial. Então, toda a história ela tem que ter o começo, ela tem que ter o meio e ela tem que ter o fim. O começo, né, ele sempre vai trazer pra gente o que, onde, né, e o porquê da viagem, certo? No meio da história é sempre o desfecho, o que foi acontecendo após o início dessa viagem. E o fim é o desfecho, como tudo acaba. Vocês precisam convencer o leitor com as suas informações científicas para tornar o conto mais convincente. Então, capriche nos detalhes. Esse conto deve ser escrito no seu caderno, com muita atenção, capricho e detalhe. Estou ansiosa para ler a sua história de conto científico. Amarrando as pontas. Quero que vocês iniciem essa atividade fazendo a leitura desse conto de ficção científica para retornarmos aos conceitos trabalhados. A leitura ela deve ser feita sempre com muita calma, com muita atenção e imaginando o que está sendo lido para melhor interpretação. A
Após a leitura desse conto de ficção científica, quero que você descreva a seguir 3 frases do texto que apresentam verbos de estado. Lembrando que verbos de estado, eles expressam uma situação física, mental ou emocional de algo ou alguém. Na número 2, eu quero que você assine a alternativa que não apresenta um verbo de estado. Apenas uma dessas 4 alternativas não vai apresentar um verbo de estado. Tirando de letra 1, assinale a alternativa que apresenta apenas palavras paroxítonas. Lembrando que palavras paroxítonas são as palavras em que a sua sílaba tônica é a penúltima. E sempre vamos fazer essa confirmação da posição silábica da última sílaba para as anteriores. 2. Identifique as 4 palavras paroxítonas acentuadas do texto e justifique por que receberam essa acentuação. Para você explicar por que elas receberam a acentuação, é só vocês lembrarem das finalizações, das terminações das palavras. Por dentro do gênero, quero que você me explique por que o trecho lido nesta aula, na página 64, sobre o super-homem, ele pode ser considerado parte de uma história de ficção científica. Quais os motivos? Agora que você coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Leia com atenção. O gênero ficção científica não há espaço para discussões tecnológicas? Contos e romances de ficção científicas pode imaginar fatos do futuro? O tema viagens espaciais é raro nas obras de ficção científica? As reflexões científicas só podem ser compreendidas por adultos? Máquinas, robôs e viagens no tempo são comuns na ficção científica? Muito bem! Vocês já finalizaram o livro de português, crianças? E nas aulas desse capítulo, nós exploramos o registro histórico, conhecemos uma letra de canção, fizemos um registro de pesquisa, fizemos a leitura de um conto de ficção científica, estudamos os verbos de estado, exercitamos a acentuação das palavras paroxítonas. Essa participação de uma leitura em voz alta é o que faremos ao retornarmos com as aulas presenciais e escrevemos um conto de ficção. Vamos, na próxima aula, treinar um pouquinho da parte gramatical que fizemos em cada um dos capítulos. Um bom descanso e até amanhã, crianças!